Olá, professoras e professores da ESI, sejam muito bem-vindos. Nós chegamos agora à nossa 7ª lição do trimestre. O tempo tá passando rápido, né? Nossa 7ª lição, ela tem como título O Mundo Coberto por Água. E aqui nós vamos dar continuidade à história de Noé e vamos aprender um pouquinho mais agora sobre um sinal muito importante, uma aliança de Deus com os homens. Referente aos visuais que serão utilizados nessa aula, vamos ter que fazer aqui uma pequena observação. O arco-íris ele tem sido utilizado como símbolo do movimento LGBTQIAP+. Então devemos tomar cuidado com as imagens que estaremos utilizando para não confundir as crianças. Então é necessário que utilizemos a imagem do arco-íris que contém 7 cores e que nós possamos deixar bem claro para essas crianças que o arco-íris é um sinal do amor de Deus para com os homens. Ao final dessa história, a criança deverá saber que vale a pena sim ser humilde e obedecer a Deus, sentir desejo de ser obediente e responder obedecendo a Deus com alegria. Vamos conquistar a atenção das crianças mostrando para elas algo que talvez seja até familiar. Vamos mostrar uma conta de luz e dizer para as crianças: vocês sabem por que essa conta, esse papelzinho chega na casa de vocês? Deixe que elas respondam. Então vamos simplesmente confirmar, né? Sim, esse boletim chega para que os papais lembrem que eles têm que pagar a conta de energia elétrica que foi utilizada durante o mês. Se tiver na igreja uma campainha, uma sineta, podemos tocar aquela sineta e falar para as crianças. Essa sineta é o quê? É um sinal, é algo que nós devemos saber dos horários a cumprir. Também podemos colocar o despertador do celular para tocar e deixar ele tocar. Olha, tem um alarme tocando. Vocês sabem para que serve um alarme de despertador? O som do alarme do despertador nos lembra que é hora de levantarmos. E na lição de hoje nós vamos falar sobre um lembrete muito, muito lindo que Deus colocou lá no céu para nós. Dessa forma, nós podemos auxiliar as crianças a memorizarem o versículo através de gestos. O meu arco será um sinal, aponte para cima, da minha aliança com a terra. Isso se encontra em Gênesis 9:13. Outra forma de nós auxiliarmos as crianças a memorizarem o versículo é fazermos esses formatinhos de nuvens e colocarmos o versículo fragmentado. Então, dividir ele em 3, 6 partes até em cada nuvem, para que as crianças elas possam estar ali segurando a nuvenzinha, cada uma fala um trechinho do versículo, ou então podemos estar colando nas paredes, utilizando aqueles rolinhos de papelão, né, rolinhos de papel higiênico, que a gente coloca a nuvem para que ela fique em sobreposição à parede. E são algumas estratégias para que nós auxiliemos as crianças para que elas possam estar memorizando esse versinho. Relembre de forma resumida a lição da semana anterior. Depois diga: obedecer a Deus sempre vale a pena. Depois que Noé entrou na arca, tudo ficou normal durante 7 dias. Não choveu, não aconteceu nada. As pessoas continuavam pecando normalmente e riam ainda mais de Noé. Mas no 8º dia, o céu escureceu com nuvens bem escuras. Houve trovões, relâmpagos e a chuva começou a cair com muita força. O povo ficou apavorado. Nunca haviam visto algo como aquilo. Alguns perguntaram: será que Noé está certo? Além da chuva, vinha água debaixo da terra, saindo em jatos bem fortes que derrubavam os que estivessem no caminho. As pessoas viram tudo ser destruído: as casas lindas, os jardins, os ídolos. Com a força da chuva e os jatos de água, árvores, rochas e construções eram jogadas em todas as direções. A água subia, subia, as pessoas gritavam de horror. Muitos blasfemavam de Deus. Alguns
iam correndo até a arca pedir socorro. Outras se agarravam a ela, mas o balanço das ondas jogava as pessoas para longe. Algumas pessoas se amarravam em árvores enormes, pensando que conseguiriam escapar, mas nesses, as árvores grandes foram arrancadas e levadas pelas ondas. Apesar do dilúvio, continuaram subindo até que todas as casas, todas as florestas e montanhas desapareceram. Foram 40 dias e 40 noites de dilúvio. Enquanto isso, a arca era sacudida pelo vento e pelas águas fora. As águas do dilúvio continuaram subindo até que todas as casas, florestas, montanhas desaparecessem. Foram 40 dias e 40 noites de dilúvio. Enquanto isso, a arca era sacudida pelo vento e pelas ondas fortes, mas as pessoas fiéis estavam seguras. Deus enviou os anjos poderosos para protegerem a arca. Ele não se esqueceu de Noé nem por um momento. Depois que parou de chover, Noé e sua família esperaram muito tempo, até que a água secasse. Quando tudo estava seco outra vez, Deus mandou um poderoso anjo abrir a porta da arca e Noé pôde sair. Que felicidade! Depois de 12 longos meses, eles pisaram na terra outra vez. Os animais saíram correndo e pulando, animados, felizes. O que vocês acham que foi a primeira coisa que Noé fez após sair da arca? Um almoço para comemorar? Uma tenda para dormir? Não, ele não fez nada disso. A primeira coisa que Noé fez foi construir um altar e oferecer um sacrifício ao Senhor. Ele não tinha muitos cordeiros, mas ficou alegre de oferecer o melhor cordeiro a Deus. O Senhor ficou contente com a demonstração de gratidão de Noé. Depois disso, Deus fez a Noé uma promessa muito especial. Prometo que nunca mais enviarei outro dilúvio para destruir a terra. O meu arco, que coloquei nas nuvens, será um sinal de minha aliança com a terra. E apareceu um lindo arco-íris no céu. Aquilo trouxe tranquilidade para Noé e sua família. E até hoje, cada vez que vemos um arco-íris, lembramos da maravilhosa promessa do Senhor. Realmente, obedecer a Deus sempre vale a pena. Vamos dizer assim, quando as pessoas viram a chuva, eles lembraram de Noé, ficaram com vontade de ouvir a voz dele e suplicaram por mais uma oportunidade de entrar na arca. Mas eles não ouviriam mais a voz de Noé. Jesus não pode esperar para sempre as pessoas escolherem se vão lhe obedecer ou não. Ele espera e chama por muito tempo, porém chega um momento em que ele não pode mais esperar. Então, quem não aproveitou a oportunidade fica perdido. Jesus disse: hoje é o dia da salvação. Se ouvirdes hoje a minha voz, não endureçais os vossos corações. Mas como que endurece o coração? Toda vez que você desobedece a mamãe ou papai, você desobedece a Deus. Cada desobediência torna o coração um pouquinho mais duro. Então, se desobedecesse hoje, vai ser mais fácil desobedecer amanhã, depois de amanhã. Com o tempo, o coração fica duro igual pedra. Podemos mostrar uma pedra para as crianças e deixar que elas apalpem. Quando o coração fica duro e a pessoa não consegue mais escutar a voz de Jesus, nem a voz da mamãe e do papai e obedecer, ela fica perdida, igual aquele povo do tempo de Noé. É melhor escolher obedecer a cada dia. Se obedecer hoje, será mais fácil obedecer amanhã e depois de amanhã. Toda vez que você obedece, seu coração se torna mais macio, até se torna mole, igual barro, e fica mais fácil cada vez mais obedecer. Nós podemos dar na mão das crianças uma massinha de modelar ou um pouquinho de argila, para que as crianças elas peguem um pedacinho, cinza, marrom, uma cor assim, e dê 2 minutos para que as crianças modelem alguma coisa. Observe o que cada uma fez e vamos falar. A massa de modelar permite que façamos o que nós queremos com ela. E quando nós temos nosso coração molinho, Jesus pega o nosso coração e modela um vaso muito lindo para ele. Podemos mostrar um vaso para as crianças. Jesus quer usar a nós, meninos e meninas, a todos, para que nós possamos ser um vaso de honra para Ele. Então, que possamos ser meninos e meninas obedientes a Deus. E assim, seremos muito felizes.
revisando a historinha, nós vamos fazer algumas perguntinhas para as crianças, aquelas perguntinhas sobre a lição mesmo. Cite um local da história, cite um personagem, cite a parte favorita, aquela parte diferente. Perguntas todas relacionadas à história. Aquela criança que acertar a resposta, nós iremos mostrar o arco-íris. Caso a criança erre, nós vamos esconder o arco-íris e repetir isso com todas elas. Mas claro, sempre auxiliando para que elas acertem a resposta. Contando aos outros, nós podemos entregar para as crianças essa imagem da página 58. Se as crianças forem muito pequenas, nós já vamos entregar recortados e instruí-las, auxiliá-las a colorirem esse arco-íris com as 7 cores. Lembrando que as primeiras linhas, as partes de baixo são as partes escuras, são as cores frias, e a parte de cima são as cores quentes. Auxiliando para que elas possam estar pintando ali aquele arco-íris com as 7 cores, deixando ele bem bonitinho, que elas possam levar para casa também como lembrancinha, para contar essa historinha que elas aprenderam para outras pessoas sobre esse maravilhoso sinal, esse sinal tão lindo que Deus deixou, a aliança dele com a terra. E chegamos à conclusão dessa pré-aula. Que a paz do Senhor esteja com todos, que vocês possam se permitir ser usados pelo Espírito Santo para estar levando essas mensagens para as crianças, se preparando durante essa semana, para que possam estar assim no sábado e sejamos ali bem dispostos para servir ao Senhor, ensinando essas mensagens aos pequenos. Tchau, até semana que vem.